Neste vídeo nós vamos tratar dos quantitativos e do orçamento. Para tanto, é muito importante que vocês se mantenham atentos ao edital específico, ao termo de referência e à possibilidade de existirem ofícios circulares e, por fim, ao nosso relatório aqui, modelo oferecido com o orçamento, ok? Iniciando pelo termo de referência, observem sempre muito bem qual é a base utilizada para os quantitativos e a caracterização dos serviços e, em consequência, do orçamento. Nós iremos utilizar o sistema SICRO de custos rodoviários. Neste termo de referência não está especificada a base em termos de data e estado. É bem provável que surja essa informação num ofício circular. Tendo essa referência, vocês deverão consultar este site aqui e obter o PDF com o sistema de custos rodoviário específico. Notem que este aqui está associado ainda ao SICRO 2, que era uma versão anterior, ao estado do Rio Grande do Sul e ao mês de novembro de 2016. Observem também no termo de referência qual é o indicativo aqui de serviços a serem considerados para o projeto ponto de partida. Como o projeto ponto de partida é uma simplificação de um projeto real, de todos os serviços apresentados aqui, nós vamos ficar só com alguns. Neste exemplo, eu marquei aqui alguns que são característicos. Por exemplo, aqui, os serviços que se referem à construção rodoviária, observem, e antes estávamos em atividades auxiliares, então a partir da construção rodoviária, eu marquei aqui os serviços de limpeza, de destocamento, de escavação, carga e transporte com escavadeira, observem aqui, né? Para material de primeira categoria em diferentes distâncias e transportes, poderemos ter segunda, terceira categoria, compactação de aterros, de bota fora e outros elementos. Aqui creio que nós também trabalhamos com os bueiros, vejam, temos aqui os bueiros. Vamos iniciar então a nossa análise de como vocês vão proceder, né, para obter esses quantitativos. Vejam que lá no nosso modelo do volume 3, nós temos aqui orçamento das obras. Nesse item, vocês deverão inicialmente obter os quantitativos dos serviços, né? Não se colocam preços nesses quantitativos, para depois fazer um orçamento detalhado em planilha com a especificação do código do serviço associado, unidade, né? De acordo com o SICRO, né? Um valor total e um resumo por área. Veja, um resumo por área de quanto custou o levantamento aéreo, que foi uma questão dos estudos de vocês, os serviços de terraplenagem, os de drenagem, de desapropriação e outros. Perfeito? Buenas. Vamos voltar então aqui à nossa referência para esse edital. Pode ocorrer que você esteja num edital futuro e não o 2021/1 e outros itens tenham sido incorporados. Fiquem atentos aos itens, melhor dizendo, do termo de referência de vocês. Vamos a esse item, limpeza e destocamento de árvores. Na realidade, são itens distintos, como nós observamos aqui. Um deles se refere a uma área de limpeza, ok? Desmatamento, destocamento e limpeza com árvores com diâmetro inferior a 15 centímetros, ok? E essa é medida em metros quadrados. E os outros dois
se referem a unidades de árvores. Vamos ao primeiro. Aqui no Saepro, nós aprendemos que no modelo 3D existe essa função aqui, polígono offset, que me permite gerar essa linha de limite dos offsets. Essa linha de limite dos offsets será muito útil, mas não é esta que será utilizada para fins de limpeza. Por quê? Porque geralmente ocorre uma limpeza além desses offsets de 2 metros. Para tanto, nós vamos utilizar um comando de CAD aqui chamado offset. Esse é um comando do próprio CAD. Vamos selecionar essa linha automaticamente gerada, vamos definir uma distância de 2 metros e vamos atribuir para fora. Uma vez feito isso, temos aqui a informação que nos interessa e podemos agora solicitar aqui a informação diária da entidade dessa segunda polilinha aqui. Essa informação, então, diária será a considerada para a limpeza. Vou mostrar nesse exemplo aqui, vejam então o serviço de limpeza que tem essa codificação, que é medido em metros quadrados e que tem esse preço unitário aqui com base no estado do Rio Grande do Sul para novembro de 2016, multiplicado então pela quantidade de metros quadrados que vocês obtiverem, vai dar um indicativo de quanto irá custar esse serviço no projeto de vocês. Ok? Decorrente dessa mesma área, mas para os serviços de destocamentos de árvores maiores, vocês deverão utilizar algo que está sendo proposto e basicamente proposto em termos do jogo aqui, no projeto ponto de partida e no termo de referência específico, onde ele caracteriza especificamente para essa edição, para a sua específica edição, que existirão árvores a cada tantos metros quadrados, tanto por cento delas com diâmetro superior a tantos, outros por cento entre 15 e tantos, de forma que vocês possam considerar esse valor unitário. Vejam, quando vocês forem calcular sobre aquela área, que inclui inclusive aqueles 2 metros adicionais que eu mencionei, ok? Aquela área, e vierem a trabalhar com 30% daquela área, ou a cada 14 metros, então vamos dividir para verificar o número de árvores. No que vocês obtiverem um valor quebrado de árvores, vocês não vão usar, por exemplo, 14.527,3 árvores, ok? Vocês vão arredondar sempre para mais, sempre para uma unidade acima, ok? Bom, com isso, então, pessoal, nós caracterizamos aqui para vocês o procedimento que vocês devem tomar para esses que estava aqui como um serviço, que na realidade são 3 serviços, né, no ciclo. Vamos analisar agora os serviços de escavação, carga e transporte, que aqui está explícito com escavadeira. Vejam que no ciclo ele identifica para cada um dos materiais, observem aqui primeira categoria, e para um determinado equipamento que nós estamos utilizando, vejam aqui é com a escavadeira, aqui nós temos com carregadeira, que não interessa, poderíamos ter com moto scraper ou outros dispositivos. Então, fiquem atentos a isso, né? A que tipo de equipamento será recomendado no termo de referência de vocês. Observem que a unidade em todos eles é metro cúbico e que ela está associada a uma distância de transporte, ok? Buenas. De onde vão vir esses elementos aqui? Daquele quadro de vocês, de quadro de orientação da terraplenagem.
Esse serviço, escavação, carga e transporte, ele é sempre medido na origem, topograficamente, ou seja, ele é medido no corte, ok? Só que para efeitos de transporte, a gente tem que analisar naquele quadro ali, né, para que aterro ele foi. Essa distância de transporte, ela ocorre aqui, vejam, ela aparece aqui. E se a gente for observar, o volume que acabou sendo, digamos, homogeneizado para atender o aterro, ele aparece aqui. Mas não é esse o valor que vocês utilizarão para contabilizar esses volumes. Vejam que é necessário transformar novamente esse valor aqui, 200, que foi transportado por 130 metros, como um volume de origem. Ora, se para transformar o valor geométrico em homogeneizado eu divido pelo fator de homogeneização, vejam, 2.600 dividido por 1,3 deu os 2.000 aqui. Os 200, que é uma parcial desses 2.000, vejam que a soma desses aqui dá exatamente esse valor aqui. Os 200, que foi direcionado para o aterro inferior 1 aqui, na realidade equivalem a 260. Nada mais do que 200 vezes 1,3 equivalem a 260 metros cúbicos lá na origem, lá no corte. Como é que vocês vão proceder, então? Observem o seguinte, o primeiro serviço aqui está entre 50 e 200 metros. Vocês vão vir aqui, vão capturar essa informação aqui, vão pegar toda essa informação aqui. É muito importante que vocês também armazenem a informação de que material é aqui, ó. Então vejam que tudo isso aqui é primeira, mas esse aqui já vai ser terceira, assim como esse, ok? Então cuidem com essas distâncias aqui, porque esse é um outro material, vai ser uma outra análise aqui de material de terceira com outros valores. Mas nós estamos trabalhando em primeira, então vejam, entre 50 e 200 metros, o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir essas informações. Esse aqui está entre 50 e 200, esse aqui também, mas esse aqui era a terceira categoria, então deixo fora. Então eu tenho que observar todos aqueles que estão na faixa, sendo do mesmo material, e somar esse volume. Isso quer dizer o que, pessoal? Que para material de escavação, carga e transporte aqui, nessa faixa, nesse meu exemplo, uma vez que esse outro material aqui que está a 100 metros é de terceira, eu só teria 260 mais 1.040, ou seja, só teria 1.300 metros cúbicos. Qual a dica que eu dou? Que vocês copiem essas duas colunas e mais aquela outra com a caracterização dos materiais aqui, perfeito? Tá? Como valores, ordenem por tipo de material inicialmente, ordenem na sequência pelas distâncias, né? E aí vocês vão separando esses grupos, ok? Vocês vão ter que separar esses grupos entre os diferentes itens que vocês tiverem aqui. Professor, mas se nós tivermos aqui distâncias superiores ao limite, aqui, por exemplo, entre 3.000 e 5.000, nós temos a última faixa e eu tenho lá uma distância de transporte que seria muito ruim para o nosso projeto de 6.000 e pouco. Vocês vão criar novas faixas com os intervalos dessa última aqui, perfeito? Vejam que o intervalo foi de 2.000, então a próxima seria entre 5 e 7.000. E vocês extrapolariam a partir desse valor anterior aqui e da última faixa, tentando extrapolar um valor para a faixa seguinte, tá? É raro, pessoal, que aconteça isso, e isso denota um descuido, né, ou uma falta de atenção ao projeto geométrico que acabou produzindo distâncias de transporte mais significativas. Ok?
Isso então em escavação carga de transporte, tanto primeira como segunda, como terceira categoria. E aí nós vamos observar aqui agora os destinos. Antes estávamos tratando das origens e depois dos destinos. Se a gente for observar aqui, na sequência seria compactação de aterros e botaforas, que nós temos aqui basicamente dois tipos de aterros. Esse de 100% do Proctor, ele se refere a nosso aterro de camada superior, e ele acaba sendo um pouco mais caro, vejam, o metro cúbico. E esse de 95 é o aterro inferior, que requer uma compactação não tão rigorosa como a da camada superior. Vejam que se nós tivermos algum bota fora, ele também sofrerá uma pequena compactação aqui, ok? Muito bem. Como nós vamos proceder isso? Vamos aqui ver no Excel. Observem agora que para os aterros nós não vamos utilizar esses volumes, esses eram convertidos lá para a origem, e sim efetivamente os volumes de aterro aqui, ok? Que são esses, os geométricos. E observem aqui que eu já tenho a informação das camadas inferior e superior. Então basta ordenar as mesmas de forma que todas as inferiores se somem, todas as superiores se somem e deem um quantitativo. Da mesma forma, se vocês tiverem um bota fora ou mais, vocês irão somar os mesmos e considerar para fins deste serviço. Ok? Buenas. Vamos adiante, então. Temos o corpo e bocas de bueiros. Vamos entender aqui, muito cuidado para vocês não cometerem esse erro. Nós vamos lidar com a questão de bueiros, né? Considerando aqui o corpo vem a ser em metros aqui, o tubo, perfeito, e as bocas, né, dos diferentes bueiros, ok? É muito importante saber que para nós um bueiro vai ter sempre duas bocas, uma entrada e uma saída, né? Uma a montante e outra a jusante, ok? Vamos observar então como produzir esses bueiros e o que é essa tal de esconsidade. Vejam que eu tenho um córrego aqui, ok? Nesse caso agora eu vou apagar aqui essa segunda linha, porque eu quero considerar apenas a linha aqui do offset. Seria interessante que vocês viessem aqui no CAD, nos layers e criassem efetivamente aqui uma caracterização para os bueiros, ok? Uma camada, um layer para os bueiros. Nesse meu caso aqui, esse meu córrego ele está praticamente aqui a 90 graus em relação à nossa linha, né? O nosso projeto cortou muito bem esse córrego, ok? Vou tentar achar um outro onde de fato a gente tenha uma situação mais desfavorável. Aqui, vejam, aqui a gente teria ele com uma esconsidade, ok? Bom, como é que a gente vai representar esse bueiro aqui na planimetria, certo? Eu costumo utilizar uma linha de desenho de forma bastante simples, considerar o ponto de interseção daqui, pegar esse ponto onde o córrego cruza aqui o offset, pegar a interseção desse outro ponto. Professor, ele ficou com a linha bem por cima de onde estava o nosso córrego. Mas e se o nosso córrego fizesse a volta aqui? Nós não faríamos a volta, ele seria retificado aqui, ok? Certo? Tá? Geralmente, essa linha agora que está representada aqui, a gente acaba colocando um peso maior na mesma. Deixa eu ver se eu colocando aqui, coloquei um peso maior, vejam, uma linha um pouquinho mais grossa, e a gente acaba dando um copy na mesma, né? De uma forma mais simples para cá e para cá, observem, ok?
tá? Eu posso, inclusive, apagar essa linha, mas antes eu vou utilizar essa linha dist para medir. Posso usar o snap de novo aqui para medir certinho daqui para cá, embora eu venha utilizar um valor inteiro, né? E inteiro para mais. Observam que a distância deu 38,54, como eu vou utilizar ali em metros, mas em tubos, ok? Então, vamos definir como 39 metros, ok? Então, vejam que, dependendo, vamos observar aqui, do diâmetro que for necessário em função da contribuição a montante ali daquele córrego. E, professor, como é que eu sei isso? Onde é que está essa informação? Não lembro. Vejam que no termo de referência, nós simplificamos e muito aqui, né? Vocês vão aprender isso nas disciplinas, né, de hidrologia, né? Nos estudos hidrológicos ali, como dimensionar um bueiro. Aqui a gente simplesmente, para fins de simplificar, mas de quantificar também, a gente está caracterizando em função do comprimento a montante do bueiro uma determinada dimensão de um bueiro simples tubular de concreto, que vocês vão poder até utilizar o duplo ou triplo, né? Desde que compatibilizem a mesma área, né? Isso aqui é o diâmetro, vejam, em metros, o diâmetro, mas vocês poderão substituir um bueiro simples tubular de concreto de 1,5 m por, quem sabe, um duplo, né, de dimensões menores, e aí ele vai ocupar uma altura menor, por exemplo, ok? Bom, ao observar qual é o bueiro necessário, tá? E ao observar aqui, então, no ciclo, o valor do mesmo por metro, e ao medir ali no saepro essa distância, vocês já têm o preço aqui do que a gente costuma chamar de corpo do bueiro, ok? E a boca? Observem aqui a boca, que ela também é dada a partir aqui, a partir dessa medida que se refere ao seu diâmetro, mas também em função de uma outra grandeza aqui, que é essa tal disconcidade. O que é essa disconcidade? Lembram a situação anterior que eu mostrei, que nós estávamos cruzando perpendicular aqui? Essa seria considerada uma esconsidade nula, o transversal seria a esconsidade nula, ok? E nesse sentido, a gente adotaria o valor aqui, nula ou normal, vejam, valores que são bem mais baixos do que quando nós temos esconsidades de 15 graus, 30 ou 45. A olho aqui, pessoal, né? Mas vocês podem efetivamente medir. O que eu utilizo para medir? Geralmente uma estaca próxima aqui, né? No CAD aqui, agora eu não recordo muito bem, mas a dimensão de um ângulo dessa linha aqui, porque a esconsidade é medida a partir da seção transversal dessa linha com essa outra linha. E eu percebo aqui que esse valor está muito mais próximo de 45 do que de 30, né? O que essa esconsidade caracteriza? Vou gerar aqui como uma polilinha o que seria a nossa boca. Geralmente a gente representa dessa forma aqui. Vou colocar também nela um peso aqui para ela ficar bem característica. Eu vou colocar o peso 1 aqui, vejam. Essa caracterização de acabamento, né? Ela é bem mais complexa, essa situação, ok? Vejam aqui o que seria classificado como a boca, né? Provavelmente essa seja a boca de jusante. Vamos reproduzir a de montante aqui, e uma também de polilinha. Vamos editar a mesma aqui. Ok, vamos dar um peso aqui também. Opa, não, pen color, e sim pen width aqui. Eu acho que era o que eu estava colocando aqui. Ok, bom, já que eu estou aqui representando esse bueiro aqui, vou aproveitar, eu estou próximo do quilômetro 4 e tentar caracterizar lá na altimetria
como vocês representariam esse bueiro aqui? Né? 3 e pouco, ele estaria no 4. Vejam que eu perdi as referências aqui, né? Ok, aquelas nossas janelinhas que aparecem aqui. 4. Ele provavelmente venha a ser por aqui. Vamos para o zoom anterior ali. Vamos demarcar então. Acabei perdendo essa referência. Tá aqui. Vamos no projeto geométrico. Viemos aqui em planimetria. Marcar novamente essa referência aqui. Ok? Vamos lá na altimetria. Ela vai estar lá, tá? Qual seria a minha recomendação? Vejam que quando vocês marcam essa referência agora aqui, tendo os elementos, tanto o grade como o terreno, ele vai identificar aqui tanto a cota como a declividade do terreno, aqui a cota e a declividade do projeto. E aqui, pessoal, nós representaríamos o bueiro, né? Digamos que ele fosse um bueiro de 1,5 m, tá? Eu faria o seguinte para dar um acabamento assim que se tornasse quase que perfeito, a perfeição, ok? Tá? Nós viríamos aqui na parte do CAD, ok? Eu viria aqui para marcar uma primeira circunferência. Digamos que o bueiro então tenha 1,5 m. Vamos marcar aqui e vamos marcar 15. A escala é deformada em 10 vezes, lembram? 15, esse seria 1,5 m, nossa, né? Ok. E agora daqui, de novo, uma circunferência. Eu vou marcar de novo a partir da interseção 1,5 m mais o recobrimento, 60 centímetros, o que daria 2,1 né, metros, o que dá 21 no nosso caso aqui, ok? Vejam então que eu vou representar o bueiro aqui, vou representar o bueiro com uma elipse, eu vou colocar ela aqui, daqui para cá, vamos deixar ela mais achatadinha, vamos mover ela daqui para cá. Olha, eu quase acertei, ó, vejam, né? Vamos tentar tornar ela aqui. Eu poderia ter utilizado o snap, ele ficou meio inclinado esse bueiro, mas tudo bem aqui, ok? Vejam que eu tomei o cuidado de tentar caracterizar bem aqui que ele tem 1,5 m, né? De novo aqui vou colocar um peso para ele, para ele ficar em destaque. Posso agora apagar essa linha, ok? Tá? Vou caracterizar ali, quem sabe, a partir também daquela interseção ali, daquela interseção. E agora sim com F8 para cuidar, né? Uma linhazinha que vai até aqui, que volta até aqui, perfeito, para poder apagar essa circunferência. Vou utilizar agora essa linha aqui como uma referência para o trim, para essa linha maior, ok? Lindo e maravilhoso, ok? Posso também dar um peso nessa aqui, vai ficar muito legal também com pezinho, tá? E o bacana aqui seria a gente escrever que bueiro é esse, né? Então, a gente pode utilizar qualquer texto, né? Já que a linha está aqui na vertical, eu posso copiar, por exemplo, esse elemento daqui para cá. Vamos tirar o F8 aqui, ok? Posso dar um clique nesse elemento, vir até aqui e dizer que ele é um bueiro simples tubular de concreto, diâmetro, se eu bem me lembro, no CAD o percentagem D indicava diâmetro, se eu bem me lembro, posso estar enganado, tá? 1,50, ok? Vamos ver se foi isso. Não é diâmetro aqui. Não é o percentagem D. Então, talvez seja o percentagem C, se não me engano. Olha aí, acertei. Percentagem C. O percentagem D é o de degrees, o ângulo, né? Então, vejam que legal que ficou aqui essa informação. Bom, professor, mas nós estamos no vídeo de quantitativo, sim. Então, vamos retomar lá. Tá? O que vocês vão determinar, então, em função do diâmetro e da esconsidade, vocês vão identificar aqui qual é o enquadramento, qual é o serviço e vão atribuir um determinado valor. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, é que cada bueiro terá
duas bocas, tá? Não cometam essa falha, ok? Vamos adiante? Vamos adiante. E estávamos aqui. Áreas desapropriadas, obras de arte especiais, replantio de árvores nativas e áreas desapropriadas conforme normativa, né? Ó, tem duas vezes, agora eu percebi que aqui ficou com duas vezes essas áreas desapropriadas, ok. Bom, é de eliminar uma delas. Todas essas, pessoal, não se referem ao ciclo, ok? Não vão se referir ao ciclo. Tá? Elas são do jogo e são valores aproximados que vocês terão que considerar aqui do termo de referência. É bem provável, observem que muitos considerem elementos como este aqui, ó. Um terreno baldio ou uma mata nativa terá um custo de R$ 2,50 por metro quadrado. E como é que vocês vão proceder para determinar isso no SAEPRO? Mais uma vez, vindo aqui para a planimetria, e agora eu tinha apagado aqui, né? É importante que seja com aqueles 2 metros além do offset, ok, pessoal? Então, vou fazer de novo aqui o offset do nosso offset. O offset em CAD do nosso offset de engenharia, né? De 2 unidades e para fora aqui. Então, o que vocês vão considerar é essa segunda linha. Vou apagar então essa primeira aqui, ok? E vejam, pessoal, o seguinte, digamos que vocês tenham uma área de mata nativa. É importante que vocês já tenham definido ela a partir aqui de um polígono. Observem que eu estou tentando representar aqui um polígono, ok? Eu vou representar um polígono menor de uma região específica aqui. Nossa, não tem um belo de um exemplo aqui, mas digamos que se considerasse isso aqui como uma mata, ok? E eu fizesse então que uma mata nativa fosse meramente isso aqui. Vou tentar caracterizar ela dessa forma aqui. Close, ok. Vou tentar caracterizar bem ela aqui, certo? Vou botar ela numa cor verde, para que fique bem claro para vocês. E vou colocar também um peso maior nessa linha aqui de 1. Vou botar um peso até maior aqui, de 3. Ok? O que vocês deverão quantificar, pessoal? Vocês deverão quantificar, então, essa área aqui, que é a interseção com essa mata nativa. Então, qual a minha recomendação? Que vocês congelem todas as outras informações que não sejam necessárias e trabalhem basicamente no CAD. Aqui existe um recurso muito interessante para congelar de forma rápida, que é simplesmente dar esse comando aqui, ó, e à medida que a gente vai selecionando, assim, nós não podemos estar numa camada específica que, né, ó, eu estou numa camada específica, deixa eu ver, que muitas coisas estão na camada 0, ok? Digamos que eu venha me posicionar aqui na camada do eixo planimétrico, set current, ok? Ok. E agora eu dei um freeze, por exemplo, aqui. Ó, consegui apagar tudo. Mas vejam, aquela polilinha que eu gerei, estava na camada 0. Então, isso me atrapalhou, ok? Vou dar um undo. Né? Não vou ter condições de fazer aqui. Nesse caso, eu vou apagar essa imagem para ela não me atrapalhar, ok? E de repente vou tentar fazer assim. O que vocês vão proceder, tá? Vocês vão ter que editar cada uma dessas polilinhas, fazendo com que uma seja o trim da outra, perfeito? Então vejam, ao utilizar essa aqui como trim dessa, eu consigo determinar aqui o ponto de interseção aqui, o ponto de interseção lá, né? A delimitação daqui, ok? Então vejam, né? Já agora essa verde aqui, eu teria que eliminar essa outra aqui. Nossa, vai demorar bem mais porque é uma polilinha maior, mas consegui.
delimitar essa outra aqui maior. Foi essa outra aqui. Aqui, opa, ainda tem um pedacinho aqui também. Aqui também. Certo? E qual a alternativa? Digamos que eu venha agora apagar isso aqui, perfeito. Vejam, o meu interesse é ficar com esse elemento aqui. Vou usar o comando join, se não me engano, está aqui, join, isso. Vou selecionar esse elemento aqui, esse outro e esse outro aqui. Se tudo der certo, pessoal... deixa eu ver se ele editou. Vamos dar um zoom aqui, ele não regenera. Vejam que ele se tornou uma única coisa, ele ficou com essa cor. Agora nós temos isso aqui como um elemento que nós temos condições de obter a área do mesmo, ok? A área entity disso aqui, tá? E está lá o valor. Nossa, professor, é um trabalho sim, pesado, é muito simples, é braçal, que vocês vão ter que ir identificando cada uma das porções dentro ali daqueles offsets mais 2 metros. E isso vai servir para classificar nos diferentes terrenos, né, e nas diferentes situações, ok? Por fim, lembram da faixa de domínio e lembram da situação aqui agora que eu tinha, por exemplo, uma edificação com um cantinho atingido pela faixa de domínio, ela também deverá ser contabilizada. Então vejam que uma coisa vai ser preparar todos os quantitativos, a gente já prepara os quantitativos sempre de olho nas especificações aqui dos serviços e na codificação. Nós temos uma série de serviços aqui no projeto Ponto de Partida que são simplificados, tá? Esses serviços simplificados, existe aqui a informação no termo de referência ou vai existir ali a informação num ofício circular próprio, tá? Boa parte deles é só quantificar. Aqui no que se refere às obras de arte especiais, vocês também vão quantificar, é bem provável que seja por metro linear, ok? Tá? E esses quantitativos, vocês vão depois obter ali os preços em função do item específico ali do serviço para produzir o devido orçamento. Pessoal, o vídeo então sobre quantitativos e orçamentos é esse, encerra por aqui e nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre a geração das pranchas de desenho plano e altimétricas, bem como as pranchas de detalhamento e a prancha com o diagrama de distribuição da nossa terraplenagem. Até lá!